Você procurou holding familiar achando que era só sobre herança? É aqui que mora o erro que faz o profissional não entender o mar de oportunidade que está passando na frente dele. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que a holding familiar não é sinônimo de planejamento sucessório e por que confundir os dois encolhe o seu serviço e o valor dos seus honorários. Esse vídeo, ele é para o advogado que quer trabalhar com estruturação patrimonial, aquele que está cansado do contencioso e que é uma área técnica, fora da dependência do Poder Judiciário. Se esse é o seu caso, então se inscreve no canal agora, ativa o sininho, ativa a notificação, porque aqui toda semana tem técnicas de holding familiar sem improviso. Eu vou te apresentar como otimizar o seu trabalho com holding familiar de forma que você consiga ter muito mais ganho com isso do que você sequer imaginou que era possível ter. E eu vou fazer isso dividindo em 4 camadas esse vídeo. São 4 camadas de impacto da holding familiar que faz com que muito mais gente deseje ter os seus serviços, deseje contratar uma holding familiar. Vamos nessa! Camada número 1 é a sucessão. Sim, a sucessão. A holding familiar, sim, organiza a transmissão de bens, mas isso não é planejamento sucessório e aí logo de cara eu quero já te explicar isso. Por que não? No Brasil, as regras de direito da sucessão, elas são muito apertadas, sabe? O inventário, quem são os herdeiros legitimados, quem são os herdeiros necessários, o que você pode dispor, o que você não pode dispor, o quanto você tem que reservar e não pode deserdar um filho. O testamento ele tem limites muito estritos. Então você é tem um direito de sucessões no Brasil que ele é muito apertado. Eu arriscaria dizer que sequer existe qualquer mecanismo eficiente realmente de planejamento sucessório no Brasil. O que a holding faz não é fazer planejamento sucessório, ao contrário, ela evita o processo de inventário, ela evita a sucessão de direito civil. Márcio, mas como assim? Não é possível, por exemplo, você ter doação de cotas ou você garantir como que um herdeiro entra na empresa, mesmo não tendo a doação das cotas, sem precisar passar pelo inventário? Sim, pois é. Sem precisar passar pelo inventário. Por que isso? Esse é o efeito, esse não é o sistema. O sistema é a transição, a transportação de ramos do direito. Você transporta aquilo que seria matéria de direito civil para matéria de direito societário. Mas como faz isso? É simples. Só vai ter sucessão se houver bens para partilhar. Só vai ter inventário se tiver algum bem para ser transmitido de uma geração para outra. Se não tiver, ninguém vai abrir inventário para dizer que não tem nada, né? Então, o que a gente faz é acabar com a sucessão. De que maneira? A gente traz todo aquele patrimônio que estaria personificado, estaria em nome da pessoa física, estaria abrigado de maneira pessoal dentro do CPF de uma pessoa e traz para dentro de uma instituição, que é o que a gente chama de institucionalização do patrimônio da família. Essa instituição ela é uma empresa. Então essa empresa ela passa a ser dona dos bens. Logo, a empresa nunca vai morrer. Então nunca vai ter inventário da empresa. Ah, Márcio, mas e as cotas? As cotas, elas não necessariamente elas têm que ir para inventário. Elas só vão para inventário se você não tiver regras particulares estabelecendo como vai funcionar. E famílias que têm patrimônio, famílias que têm uma visão de futuro, uma visão de perenidade, uma visão de deixar bens e negócios para todas as gerações que vêm depois e não parar e não fazer do negócio um mero sustento do empresário, mas o patrimônio da família, essas famílias já se organizam de maneira que não tem inventário. É só você ver aí, por exemplo, grandes bilionários que já faleceram e que não teve inventário. Vamos listar aqui, ó, vou falar de Roberto Marinho, Silvio Santos, eu vou falar de Abílio Diniz, eu vou falar de Norberto Odebrecht, eu vou falar de Antônio Hermílio de Moraes. Eu posso passar aqui o dia inteiro falando de pessoas que não estão mais nesse plano e que não teve inventário, que os filhos assumiram os negócios da família. Então, o que a holding familiar faz, e fez no caso de todas essas famílias, foi evitar a sucessão
de maneira que você pega os bens e tira da pessoa física e leva para dentro da pessoa jurídica, o que você tem é deixar de ter o império do direito civil, por conseguinte, o direito das sucessões, que é o que comanda a sucessão do ser humano, ok? Para dentro de uma empresa. E ali as regras não são de direito das sucessões. As regras de direito das sucessões, elas são subsidiárias aos avançados pelos particulares. As regras ali são de direito societário. E olha que coisa legal que nós temos no âmbito do direito societário. Desde 2019, o nosso direito societário ele mudou absurdamente com a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019. Olha só que legal que a gente tem ali nessa lei. Lá no artigo 3º, inciso 8º, tem um dispositivo, eu vou colocar para você aqui na tela, mas a leitura dele é uma inversão do que diz, por exemplo, as regras gerais do direito. Do que eu estou falando? Ali nesse dispositivo está escrito o seguinte, que se o negócio jurídico é celebrado entre os particulares no campo do direito empresarial, esse negócio jurídico ele tem preponderância inclusive sobre as regras de direito empresarial. Vou te dar, a não ser que seja regra de ordem pública. Vou te dar um exemplo. Se a lei diz que o prazo para convocar uma reunião de sócios, por exemplo, é de 8 dias, e os particulares dizem que é de 8 horas, vale o que estabeleceu os particulares, porque vale o estabelecido, o avançado entre os particulares, mesmo contrário à norma de direito empresarial, mesmo contrário à lei. Ou seja, é a inversão da Constituição, quando a Constituição diz o seguinte, que você não é obrigado a fazer, nem deixar de fazer nada, senão em virtude de lei, aqui você pode deixar de fazer algo, mesmo que esteja estabelecido em lei, desde que seja uma contratação prévia dos empresários, dos sócios. Então isso traz para a gente um campo de organização dos negócios e do patrimônio da família extremamente superior às regras, por exemplo, de direito civil, de direito societário, que são extremamente amarradinhas. Pegou essa? Vamos ao próximo, então. A camada de número 2 é a proteção patrimonial. E aí você tem diversos ajustes dentro do sistema de holding familiar que garantem proteção patrimonial. A primeira de todas, e que quando você tem, por exemplo, doação de cotas, é a mais óbvia de todas, que é a impenhorabilidade. A cláusula de impenhorabilidade, ela cria um ambiente de superproteção. Por que superproteção? Imagina só, o pai, ele doa as cotas para o filho. Então, se ele doou as cotas para o filho, ele não é mais dono das cotas. Beleza? O máximo que ele tem é usufruto. A titularidade das cotas ela agora está em nome dos filhos. Então, se o pai responde a algum processo na justiça, ele não tem mais solvência para arcar com aquele processo. Ah, Márcio, mas aí pode ter uma fraude contra credores ou uma fraude de execução? Pode. E será fraude contra credores e fraude de execução se o processo ou a dívida já existia. Se não existia, quando você fez a holding, o que vier depois, meu amigo, veio depois. É o ema. E é assim que funciona. Então, o que acontece? Você tem contra o pai essa proteção que cria impenhorabilidade. Por outro lado, contra o filho, se o filho tiver algum problema contra ele, justamente a cláusula de impenhorabilidade assegura que aquele problema não possa ultrapassar aquela barreira. Isso é previsto lá no campo do processo civil brasileiro, tá? E aí, a impenhorabilidade não é o único mecanismo de proteção. Você tem, por exemplo, também a cláusula de incomunicabilidade, que protege os bens da família. Agora não é contra credores, não é contra problemas na justiça, mas contra o que supostamente de casa, que são os terceiros. Quem são os terceiros? Os terceiros que eu falo são genros, são noras, tudo mais. Um filho que se separa e agora o filho é titular de um determinado patrimônio, o cônjuge pode querer brigar por alguma coisa ali. Aqui não cabe, por conta da cláusula de incomunicabilidade. Mas ainda assim, olha que louco que é. O pai ainda pode guardar com ele o que a gente chama de opção de compra, uma cláusula de call option. Porque se o filho vier ter algum tipo de problema, ou, por exemplo, lá na Justiça do Trabalho e nas execuções fiscais em que a cláusula de impenhorabilidade não alcança, o pai pode, ao ver que o filho tem um problema,
Ou vê que o cônjuge está querendo entrar em litígio, o pai vai lá e puxa de volta aquelas cotas para ele. Sim, isso é lícito, é possível e totalmente comum a existência disso dentro do campo do direito empresarial. E mais ainda, você tem, por exemplo, a cláusula de arbitragem, que protege o patrimônio, porque os filhos ali podem ter algum litígio, alguma desavença, algum filho pode reclamar de alguma coisa. Não, não pode. Para reclamar de alguma coisa, não pode ir para a justiça, tem que ser dentro do campo da arbitragem. Vou te dar um exemplo muito legal que você vai saber sobre isso. Preste atenção, a Americanas. A Americanas, ela está passando aqui por um processo de recuperação judicial. Ela entrou nesse problema por causa de uma inconsistência contábil que foi atribuído culpa aos principais acionistas, dos sócios de referência. E aí o que acontece? O mercado pedia para que esses acionistas cobrissem o rombo e eles não quiseram cobrir o rombo. Você acha que os sócios não tiveram divergência? É claro que os acionistas, os sócios têm divergência, mas não cabe a eles ir para a justiça comum litigar, porque tem arbitragem. E mais, você não fica sabendo nem do que rolou ali, porque além da cláusula de arbitragem, você tem acoplada a ela uma cláusula de confidencialidade. Entendeu? Então, olha o tamanho desse ambiente. Esse ambiente de proteção tão poderoso, tão forte, além de preservar o patrimônio, também cria algumas dificuldades de entendimento. E a maior delas é chamar isso de blindagem. Tá? Por mais que seja uma proteção muito robusta, não chega a ser blindagem patrimonial. Por quê? Primeiro, não protege questões que, por exemplo, um patrimônio que foi obtido de origem de forma ilícita. Se tu for para um paraíso fiscal, por exemplo, você esconde, você blinda. Aqui não blinda. Não protege, por exemplo, contra uma execução que já existia. Se tu leva o teu patrimônio, por exemplo, para fora do país, dependendo do país que você levar, daquela jurisdição que você abrigar teu patrimônio, protege. E esse nível de proteção é o que a gente chama de blindagem. No Brasil não tem isso, tá? O que é bom. O que é bom, por quê? Porque esse nosso sistema, ele vai servir como uma luva para proteger 100% para as pessoas de bem. Para as pessoas que têm a coisa meio torta, não vai funcionar, o que é maravilhoso. Se alguém tentar fazer blindagem, pode vir à justiça e falar, blindagem não pode. Agora, a organização patrimonial feita por uma holding segue ali que é bonitinho. Então, isso sim, traz uma grande calma no coração de quem trabalha com isso, porque ao saber que não serve para proteger o ilícito, para proteger o torto, torna o nosso sistema algo que certamente se estenderá aí para todo sempre. A camada de número 3 é a governança familiar. O sistema de governança familiar, ele recentemente, ele foi exatamente o que protegeu a holding familiar de algumas investidas de fiscos estaduais, por exemplo. Foi quando a gente teve a oportunidade de explicar, lá no modelo de 3 células, por exemplo, que o que a gente faz não é evitar o ITCMD, não é evitar que um dia o Estado possa cobrar, até porque no dia que o pai não estiver mais aqui, sim, vai poder cobrar, não pode cobrar hoje, porque hoje ainda não houve a transferência efetiva do patrimônio. Pelo contrário, o que você tem ali nesse sistema, em geral no sistema de holding familiar, quando você não faz a doação das cotas direto lá no que a gente chama de célula-cofre, direto lá onde vai ter o comando do patrimônio, é quando você, nesse momento, o que você tem é um objetivo de governança familiar, é atrair os filhos para começar a participar do processo decisório na formação patrimonial da família, nos negócios da família. Por que isso é importante? Porque o nome dos filhos passa a estar lá. Eles não têm poder nenhum, eles não mandam em nada, eles não têm titularidade de nada, não têm direito de dissolver nada. Nada, mas eles passam a ter o nome lá, eles passam a ter um vínculo direto com aquele patrimônio e com aqueles negócios. Então você precisa envolver os filhos numa novidade, por exemplo, de regras de convivência societária, que não tem nada a ver com regras de convivência familiar, mas de convivência dentro do ambiente societário. Você passa a ter os filhos começando a entender o poder de voto, sobre entender como é que funciona a entrada e saída de herdeiro, como é que um filho pode comprar e vender as cotas, as participações dele, de quem entra, de quem sai, como é que você pode impedir que terceiros entrem na sociedade. Imagina só um filho que falece e você tem o cônjuge dele que não era da família, aqueles bens, então tem família
família, por exemplo, que só quer permitir a entrada de quem tiver laço sanguíneo. Isso é extremamente comum nas grandes companhias brasileiras que são SAs de capital fechado. Entra geração, entra uma, sai outra, mas terceiros não entram. Entra o neto, mas o genro, a nora, não pode entrar. Eles são devidamente indenizados, são pagos os haveres deles. Como são pagos? E se tiver uma grande retirada da empresa? A empresa pode quebrar. Não. Existe todo um sistema que é onde a gente traz a governança familiar e que a gente envolve esses filhos e na hora fatídica, a hora que o pai não está mais aqui, não tem nada de novo. Já era corriqueiro, já era do cotidiano deles, não tem expectativa frustrada, não tem herdeiro que vai dizer assim, agora eu vou botar a mão numa embolada. Não, não vai botar a mão em embolada nenhuma. O patrimônio é da família, não é do fulano, do Beltrano, e muito menos do terceiro. Então, quando você já tem os filhos participando desse ambiente, eles já estão participando da governança familiar. Isso não tem nada a ver com falar de morte. Isso é o cliente vivo organizando o comando do patrimônio e dos negócios dele. E isso cria um ambiente de gigantesca eficiência para as pessoas que querem cuidar dos seus bens e cuidar do seu futuro. E por falar em eficiência, vamos à quarta camada. A camada número 4 é da eficiência tributária. E aí você sim tem com o sistema de holding familiar a possibilidade de licitamente pagar mais impostos. Márcio, isso não é preocupante? O fisco não pode querer vir em cima porque você está querendo pagar mais imposto? Claro que pode. Pode virar, se você fizer da maneira equivocada, se você fizer da maneira torta, se você quiser dar drible no fisco, tá? Agora, é lícito ao contribuinte buscar todos os meios lícitos para evitar a ocorrência de fatos geradores de tributo, para querer pagar menos impostos. E quem está dizendo isso não sou eu abro aspas e fecho aspas, porque essas são as palavras da ministra Carmen Lúcia no julgamento da ADI 2446. Vejam só, meus amigos, como que a gente consegue pagar menos impostos aqui? Primeiro, o primeiro imposto que você consegue pagar menos é o ITCMD. Sim, Imposto de Transmissão por Causa Morte e Doação. É possível pagar menos de forma lícita. De que maneira você consegue fazer isso? Basicamente de duas maneiras. A primeira é em alguns estados em que é possível, em que você consegue utilizar uma mecânica de valorar os bens que estão ali dentro da empresa pelo valor que eles foram adquiridos, o valor que está lá na declaração de imposto de renda das pessoas físicas, que costumam ser muito mais baratas, ok? Do que o valor de mercado, por exemplo. A outra possibilidade, tá, é quando você não tem essa chance dentro do seu estado, é você fazer isso elegendo um outro domicílio fiscal. É isso mesmo, você pode alterar o estado onde vai ocorrer o fato gerador. Por quê? Porque quando você está se relacionando com bens imóveis, a competência para tributar é do estado onde tiver esse imóvel. Por exemplo, se esse imóvel estiver no Rio de Janeiro, se você quiser doar ou tiver que pagar imposto sobre herança em cima dele, a competência é do estado do Rio de Janeiro, onde a alíquota máxima é de 8%, por enquanto. Mas fica comigo, daqui a pouco eu falo sobre isso por enquanto. Mas, por exemplo, você tem um estado como Alagoas, em que a alíquota máxima é 2%. Ah, Márcio, mas é imóvel? Sim, mas se deixar de ser imóvel e passar a ser um bem móvel, por exemplo, se passar a ser cotas do capital social de uma empresa e essa família quiser adiantar a herança, não quiser deixar para depois do falecimento a transferência da propriedade, ela pode escolher fazer o pagamento do ITCMD num domicílio fiscal mais vantajoso, por exemplo, lá no Alagoas. Ou pode, por exemplo, não fazer agora doação de cotas e deixar para recolher esse ITCMD em razão de uma transferência a preço mais barato, mas ainda assim escolhendo um outro domicílio ou mesmo no domicílio da pessoa que se foi. Tudo isso é possível, você consegue economizar aí muitas vezes
mais de 80% do ITCMD, de 75% a 80% do ITCMD você consegue evitar com isso. E mais, você tem ainda a proteção e a eficiência tributária em relação ao ITCMD futuro. Quanto é o ITCMD de hoje? Nós sabemos, está na lei de cada estado. Quanto será daqui a 10 anos? Não sabemos, sobretudo porque hoje existe um entendimento de que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. No mundo, isso é verdade. Nos países mais desenvolvidos do mundo, esse imposto ele vai de, olha só isso, ele vai de 40% a 60%. Mas aí é uma outra pegada fiscal. Esses impostos ali não são para arrecadar, eles são para impedir que as pessoas físicas tenham bens em nome próprio, que elas coloquem dentro de empresas. Mas isso é outro tema para um outro vídeo, num outro dia. Beleza? O que eu quero que você entenda aqui é que sim, você consegue ter mais eficiência em relação ao ITCMD, mas não só em relação ao ITCMD. Hoje você tem aqui, aliás, sempre teve a grande possibilidade de reduzir muito a carga tributária na locação de imóveis. Por exemplo, deixar de pagar 27,5% de imposto de renda na pessoa física, que agora com o IBS e CBS isso vai alcançar 36%, para então pagar algo que vai beirar aí os 14, mas no final do dia, por conta do sistema de creditamento, nós temos aqui uma conta que vai ficar entre 11% e 12%. Você imagina, cair de 36% de carga tributária para 12%. Um terço do que você pagaria sem o sistema de holding familiar. Acaba que esse sistema faz com que as famílias tenham as suas holdings constituídas de graça. Por que de graça? Porque os teus honorários eles se pagam com a economia que você gera para o cliente. Agora, tem novidade aqui. A tributação de dividendos e a tributação de altas rendas faz com que o sistema de holding familiar também caia como uma luva. Porque com ele você vai evitar, por exemplo, as altas rendas, você vai evitar a tributação do dividendo, você vai evitar o sistema de aumento da base de cálculo do lucro presumido. Então nós estamos falando aqui de gerar ainda mais dinheiro no bolso do teu cliente. E quando você gera dinheiro no bolso do teu cliente, os teus honorários não são honorários altos ou baixos. Qual é a relação custo-benefício deles? O quanto custa o investimento que ele vai fazer, o quanto de retorno ele tem sobre aquele investimento. Então essa passa a ser a discussão, por exemplo, do empresário. E é aí que você entra, então, com uma nova solução, uma solução que entrega eficiência tributária. Agora, falados essas 4 camadas, nós não terminamos. É importante a gente falar um pouco sobre o erro de quem tenta reduzir todo o papo à herança. Quando você vende holding como planejamento sucessório, você só fala com quem está pensando em morrer em breve. E aí você perde um empresário de 40 anos, por exemplo, que quer proteger o patrimônio agora. Você perde o médico que tem um hospital e o filho não é médico. E ele não sabe como vai preservar o legado dele. Um engenheiro que tem uma grande construtora e que o filho é médico. Ou o produtor rural que construiu tudo com as suas próprias mãos e está vendo que essas gerações estão indo embora porque ele botou para estudar na cidade. E agora, quem vai cuidar da agropecuária? Com esse sistema, com o sistema de governança familiar, com esse sistema que você tem agora de organizar o patrimônio, os negócios da família dentro de uma estrutura mais profissional, você traz para dentro desse debate pessoas que até então você não teria condição de trazer, porque você só estava focado na pessoa que já está pensando na morte. Preste atenção, o que o cliente ele realmente compra? O cliente ele não vai te pagar para resolver a morte dele, ele te paga para poder dormir tranquilo, sabendo que a família está protegida enquanto ele está vivo. Se até aqui isso fez sentido para você, eu quero que você deixe o like nesse vídeo, porque isso ajuda o canal a chegar em mais profissionais com você, tá? E aí, para a gente poder fechar isso aqui com chave de ouro, tem um outro ponto que separa quem domina a holding de quem só sabe abrir empresa para colocar bens lá dentro, que é a questão do ITBI.
A questão do ITBI ela é extremamente delicada para quem quer trabalhar com hold familiar. Eu gravei um vídeo explicando o que o tema 796 do STF decidiu de verdade sobre a imunidade do ITBI. Tá aqui na tela aparecendo para você agora, então assiste em seguida. Meu nome é Márcio Carvalho de Sá e toda semana eu te ensino técnicas de hold familiar por aqui. Então se inscreve no canal, porque hold familiar é método, não é improviso.